Uma das coisas que estava na minha cabeça é o seguinte: ah, mas é só ler o Evangelho, é só ler a Bíblia, tá tudo claro ali, tá escrito em português. Imagino como era antigamente, quando as pessoas tinham a Bíblia em latim, pouca gente sabia falar latim, né? Hoje em dia não, a gente tem a possibilidade de você pegar uma Bíblia, tá escrito em português, e realmente aprender sobre Deus ali. Mas não é bem assim, porque apesar das palavras estarem em português, muitas vezes a gente não consegue entender como é que era a vida naquela época. É que nem você tentar fazer uma viagem no tempo. Você tem que entender o que as palavras diziam e o que as pessoas entendiam quando elas escutavam aquelas palavras. Uma coisa assim, que me deixa assim bem claro, um exemplo, na língua portuguesa mesmo, tem a palavra formidável, formidável. Hoje em dia, se você olha e fala assim, nossa, tal pessoa é formidável, o que que você vai pensar? Que aquela pessoa é o máximo, ela é ótima, é uma pessoa muito legal. E, na verdade, quando você olha a origem da palavra formidável, há 150 anos atrás, 200 anos atrás, a palavra significava terrível, assustador, deformado. Então, hoje você lê a palavra formidável, você entende uma coisa. Se você pega um texto de 200 anos atrás, ele é formidável, e você está pensando que aquele texto está dizendo, nossa, que legal, você está completamente enganado. Aquele texto está falando de uma coisa que é assustadora. E é essa questão que a gente tem quando a gente lê a Bíblia. O que que essas palavras, o que que as pessoas entendiam naquela época? E por isso a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. Aqui na tela vocês estão vendo um pergaminho escrito em hebraico. Repara que a língua hebraica, ela tem essas letras que parecem esses quadradinhos, né? E ela trabalha com raízes. Cada palavra tem três letrinhas que são como raízes. E você vai criando outras palavras a partir daquela raiz. Então, o que que isso faz? Isso faz que quando alguém vê uma palavra, todas as outras palavras que vêm daquela raiz também vêm dentro da cabeça da pessoa. A pessoa não vê só o significado que está escrito ali, mas ela vê significados além. Por exemplo, aqui a gente tem uma palavra que eu quero falar hoje, que é uma palavra muito importante, que se chama Dan. Dan significa sangue. E é uma palavra que é importante na religião cristã. E ao mesmo tempo é uma coisa estranha. A gente fica se perguntando por que tem tanto a ver com sangue, por que tem que ter tanto sacrifício, por que tem que ter tanto sofrimento, por que tem que ter cruz, por que animais têm que morrer, o que sangue tem a ver? Sangue é um negócio nojento, é um negócio que assusta, não é um negócio que tem uma boa conotação hoje em dia. Mas o que eles entendiam, o que os antigos entendiam quando eles iam a palavra Dan? Eles entendiam que o sangue era onde estava a vida. Você só está vivo porque tem sangue dentro de você, e esse sangue está correndo. Então, para eles, a palavra sangue, a palavra Dan, não era uma coisa ruim, mas era uma coisa que trazia paz. E quando você olha no contexto do templo, o sangue ele era como um antisséptico. O templo onde as pessoas iam adorar era como se fosse uma sala de operação. As pessoas entravam ali para poder fazer uma operação, e essa operação podia ser emocional, espiritual. Você ia lá trocar sua tristeza por alegria, trocar um problema por uma solução. E como, da mesma forma que hoje em dia, quando a gente entra numa sala de operação, você tem que passar um álcool, você tem que lavar a mão, você tem que se passar por uma asepsia. Isso é que era o sangue fazer naquela época. O sangue era o antisséptico para você poder entrar na sala de operação que era o templo. Como nesse mundo tudo é tocado pela morte, quando você passava o sangue ou aspergia o sangue, era como se você lavasse aquela morte de cima da pessoa. E a pessoa pudesse entrar na sala de operação e pudesse estar ali na presença de Deus. Por isso que o sangue não é só um antisséptico, mas também é como uma fonte de vida, era o rio de vida. Hoje em dia a gente consegue entender isso. Por quê? Quando alguém tem um acidente, alguma coisa, perde o sangue, o que que você tem que fazer? Você tem que dar uma transfusão de sangue. Você dá uma vida nova para a pessoa. Você coloca sangue novo dentro do corpo dela e aquilo revive. E esse é dessa forma que os judeus entendiam
na época de Jesus, o que significava o sacrifício dele. O sacrifício não era uma coisa horrorosa, uma coisa assustadora, uma coisa de sofrimento. Era o sangue que caiu sobre nós para nos tirar a morte, e era o sangue que entrou dentro de nós para nos dar vida nova, para nos infundir com vida. É por isso que Jesus pegou o cálice e falou: Esse é o sangue da nova aliança. Se você beber, você vai ter o meu sangue dentro de você. A minha vida vai entrar dentro de você. E você vai reviver. Olha que coisa linda. E é completamente diferente do que nós entendemos quando a gente vê a palavra sangue. Sangue era o rio de vida. Uma outra palavra que tem a ver com isso, e é muito interessante, é a palavra aliança. Aliança, hoje em dia a gente faz uma aliança. Mas antigamente você não fazia uma aliança, você cortava uma aliança. E como é que era essa questão de cortar uma aliança? Você cortava porque uma aliança era uma coisa muito séria. Então, como era feita uma aliança entre duas pessoas? Você pegava um animal, você cortava ele no meio, separava as duas partes, e as duas pessoas que estavam fazendo aliança passavam entre aquelas duas metades do animal, e elas falavam a aliança delas e falavam assim: se eu falhar com essa aliança, o que aconteceu com esse animal, que aconteça sobre mim. Então, era como você pegar aquele momento e colocar uma maldição sobre a sua vida, um peso na sua vida. Você está dizendo: se eu quebrar essa aliança, que eu seja morto e esquartejado como esse animal foi. Então, era uma coisa muito séria, era uma coisa muito solene. E quando a gente fala de Velho Testamento, a gente está falando da velha aliança. E que é essa grande aliança, essa velha aliança? Foi a aliança que Deus fez com Abraão. Tem uma passagem muito bonita em Gênesis 15, é uma passagem muito misteriosa, que ninguém fala muito sobre isso. Você não ouve falar muito, você não ouve muitas pregações sobre o assunto. Mas o que é essa passagem? Fala que Deus pediu para Abraão pegar vários animais, cortar no meio e deixar aberto e colocar no lugar e ficar esperando. Abraão fez isso e ficou ali, esperando, e não aconteceu nada. Vieram os abutres, tudo, tentaram ali comer aquela carne, ele espantou tudo e ficou lá esperando. E diz que quando a noite chegou, baixou uma escuridão sobre aquele lugar, ele caiu no sono e quando ele acordou, ele viu como uma chama, uma tocha passando para lá e para cá, no meio daqueles animais que estavam mortos. E era a própria presença de Deus que estava falando assim: eu faço essa aliança contigo. Tudo aquilo que eu te prometi, eu vou fazer. E eu estou comprometendo a minha própria vida nisso. Deus se colocou de uma forma que Abraão pudesse entender. Ele fez uma aliança de uma forma que Abraão conseguiu entender. E essa aliança era uma aliança estranha, porque Deus depois não chegou e falou assim: bom, Abraão, agora está na hora de você levantar e passar aqui no meio e fazer o seu compromisso comigo. Uh-uh. Essa foi uma aliança que foi unilateral. Só Deus fez essa aliança. Só ele colocou a vida dele na reta, só ele que se comprometeu. E a única coisa que ele pediu para Abraão foi que Abraão acreditasse naquilo que ele tinha prometido. Foi por isso que Abraão ficou conhecido como o pai da fé, porque não tinha nada para ele poder fazer naquela aliança. Foi uma aliança unilateral que Deus colocou, e a única coisa que Abraão tinha que fazer era simplesmente acreditar naquilo que Deus falou que ia fazer. Naquele dia, foi como se Deus falasse para Abraão: você é meu e eu sou seu. A partir de agora, você vai andar comigo e eu vou andar contigo, como se você fosse o meu filho. E foi exatamente isso que começou a velha aliança que a gente lê com Moisés, com o rei Davi, com tudo isso começou nesse dia, nesse momento. E o que a gente não percebe é que quando Jesus veio também, ele também cortou uma aliança com a gente. Ele fez uma aliança com a gente. Só que em vez de um animal que foi morto para poder fazer essa aliança, foi o próprio corpo dele que foi partido. O próprio corpo de Jesus foi partido na cruz e o próprio sangue dele foi derramado. E naquele momento ele falou: eu faço uma aliança contigo. Eu te prometo a redenção, eu te prometo que eu vou te dar vida, eu te prometo a paz, eu prometo para você
que tudo aquilo que te pesa vai ser resolvido. E eu te prometo isso com a minha própria vida. E da mesma forma que foi a aliança que Deus fez com Abraão, Jesus não pediu também para a gente passar e falar a nossa parte e falar: a minha vida também está em risco quando eu faço aliança. Uh-uh. Da mesma forma que a aliança de Abraão, a única coisa que Jesus, que Deus pede é que a gente creia na promessa que ele fez. Então, quando você vê no contexto histórico o que sangue significa, o que aliança significa, isso vai muito além das ideias que a gente tem. A gente pensa em aliança como uma aliança entre países, como um contrato que é assinado e você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Mas não era isso que Deus fez. Deus fez uma aliança unilateral, uma aliança em que ele se comprometeu a fazer. E a única coisa que ele pede da nossa parte é que a gente acredite naquilo que ele fez. E isso tem que trazer paz para a gente, tem que trazer alívio. Imagine se fosse uma aliança em que você tivesse que cumprir completamente todos os requisitos para poder chegar lá. Que peso isso seria? E se você errasse uma coisa, seria o suficiente para anular aquela aliança. Mas Deus não colocou esse peso sobre a gente. Ele colocou o peso sobre ele. Ele morreu, ele derramou sangue, ele prometeu. A única coisa que ele falou é: acredite em mim, eu vou te levar para um lugar maravilhoso. E isso é inacreditável.